Olá, meus pequenos gafanhotos! Vamos fazer aqui o nosso fechamento do dia 1º do 11 de novembro de 2024. Vamos entender um pouquinho qual que foi a dinâmica do dia e o que nós tínhamos aí para o início da manhã de raciocínio, tá? Vamos começar aqui pelo Ibov, sendo o mais objetivo possível. Ibov no tempo gráfico de um dia, tá? Lembrando que a gente tem aquele contexto do índice ter alinhado, né, com a expectativa do Ibov, dando continuidade do movimento de baixa. Então, só para recapitular com vocês, nesse dia aqui, ó, dessa barra super positiva, que a gente teve a Morgan aumentando posição de forma bem forte, a expectativa que nós tínhamos é desse preço trabalhar acima desse CTA da nossa primária e, de fato, ó, romper esse topo para que a mudança de característica do nosso tempo gráfico de um dia acontecesse, tá? Então, a gente teria que ter esse movimento aqui, ó. Se eu for desenhar todas as ondas, ó, esse desenho da mudança de característica, do rompimento desse topo, e o Ibov conseguindo, de fato, sair para a parte superior, isso aqui ia ser a confirmação do nosso movimento de alta mais forte. Então, ele precisaria dar continuidade nesse movimento, que não aconteceu, né? Então, a gente teve aí um movimento que foi defendido no dia posterior. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, esta barra, beleza? Defendeu e deixou para a gente um gatilho. Então, a gente continuou seguindo o racional. Depois, a gente teve aquele dia que teve o candle de indecisão, né? Só construindo a sequência lógica do raciocínio que a gente vem fazendo. E aqui a gente tinha uma milhar importante, que era dos 131 mil do Ibov. Nós tínhamos também a média de 20 períodos do diário. Se você for lá nos 60 minutos, você também tinha a confluência de duas médias dos 60 minutos do Ibov passando aqui. Então, era uma região muito forte. Perdendo a mínima, a gente conversou que poderia gerar uma movimentação mais abrupta. Então, toda vez que ele não consegue romper topo e deixa um gatilho em regiões de confluência, onde que ele vai romper fundo, vai buscar liquidez lá no fundo. Então, partindo para o dia ali 31, a gente teve um gatilho, tá? Extremamente importante, que ele finalizou com uma barra de força, saindo dessas regiões e principalmente o dia fechando abaixo da região dos 130 mil do Ibov. Então, aqui geraria uma expectativa para a gente, se esse preço rompesse essa região, né? Aqui, a gente poderia ter uma movimentação mais forte também, gerando, dando continuidade a esse movimento, que foi o que aconteceu na sexta-feira, tá bom? Deixa eu mudar aqui para os 60 minutos. Ó, lá naquela região onde nós estávamos conversando a respeito das confluências, ó. Então, nós tínhamos aí o alinhamento das médias dos 60 minutos e o preço trabalhando por baixo do nosso CTA, tá? Então, tínhamos aí várias confluências. Em relação ao fluxo do dinheiro, tá? Ele chegou a se expandir pelos 60, mas retornou. Então, a gente teve aí o retorno muito abrupto. E no diário, ele antecipou essa movimentação também, tá bom? Então, a gente também teve a saída em relação à estrutura de forma muito abrupta. Tirando o zoom, para a gente analisar o Ibov mais amplamente, a gente volta para dentro do range que a gente estava trabalhando desde o final do ano passado. Então, aqui é uma região onde a gente tem que ter muito cuidado, porque ela é uma região, ó, que historicamente foi uma região bem errática. Ó. Tá vendo? Foi uma região bem lateral, bem agarrada. Então, vamos ter cuidado, a partir de agora, com o índice ficando aí dentro desse range, entre a casa dos 127 e 130.
Não quero dizer que esse comportamento vai se repetir, mas olhando para o passado, a gente consegue gerar uma probabilidade, uma expectativa, certo? Então a gente tem que levar isso aqui tudo em consideração e ter cuidado e já pré-programar. Por isso que a gente entende sobre leitura e tenta observar esses parâmetros, tá? Então aqui o mercado pode sentir, pode agarrar, beleza? E a gente tem movimentações erráticas se ele começar a trabalhar aí entre os 127 e 129 do Ibov. Então, analisando o Ibov, tá? Lembrando que o movimento que nós vamos analisar vai ser essa barra aqui que já se formou, tá? Então é o dia de sexta-feira, dia 1/11, é esta barra aqui. Então agora a gente vai aqui para o nosso operacional, né, o contexto, para a gente entender. Então o que a gente tinha de expectativa é a ativação desse gatilho aqui, ó. Então o movimento que a gente vai analisar, que é o de sexta-feira, dia 1/11, vai ser esse. Bora lá para o nosso gráfico de contextual, tá? Aqui a gente tem algumas regiões mapeadas. Nesse dia aqui, né, no dia 1/11, nós tínhamos a região, o nível de 76% dessa dinâmica aqui, ó, pensando que esse poderia ser o último nível de travar para poder construir uma expectativa de alta, mas pelo contexto do Ibov a gente ia ter muita pressão de venda, até tentaram aqui, ó, segurar o movimento, tá? Mas não conseguiram. Então, esse movimento que aconteceu aqui, eu acredito muito que ele tem cara de stop de alguma posição, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, no passado, a gente teve aqui, ó, uma acumulação. Deixa eu desenhar aqui, marcar para vocês, ó. Tem essa área aqui, ó, de acumulação, beleza? Eu tenho o cara que ele gera aqui, ó, muito esforço para levar esse preço. Eu tenho aqui uma segunda tentativa de defesa da região e logo depois vocês veem que a gente tem um movimento muito abrupto de aceleração. Nesse dia aqui nós caímos, se eu não me engano, 2.500 pontos, tá? Então, posso estar errado, mas podemos ter aqui um cheirinho de aceleração desse movimento por stop de algumas posições aqui compradas, tá bom? Então, ó, vamos até o outro ponto de liquidez lá embaixo, tá? No início do dia, o que a gente tinha de regiões? O preço, além dessa região dos 76% de FIBO, que é essa linha que vocês estão vendo aqui, a gente tinha uma troca de polaridade importante, certo? Então, o preço ele abre o dia exatamente defendendo em cima dessa região aqui, ó, que a gente está comentando. Só que, qual que é o problema? Nós estávamos já por baixo da frequência do CTB, aqui, ó. Então, o preço ele já tinha perdido essa referência, certo? Aqui eu estou nos 60 minutos, eu vou tirar o zoom para vocês identificarem, ó. Vocês estão vendo esse CTB de baixo, ó, esse grande canal de baixa? Então, essa puxada que ele deu no início do dia foi exatamente contra essa referência aqui, ó. Certo? Então, a gente só poderia pensar em comprar se realmente a gente tivesse uma movimentação de teste na parte superior. Mas um gatilho em região de resistência, que é o que eu falo para vocês direto. Lógico que aqui a gente está olhando um gatilho pelos 60 minutos, tá? Mas assim, ó, uma puxada muito forte, com muito fluxo em cima de uma região de resistência, nós temos que ter muito cuidado, tá? Vou passar aqui para os 15 minutos. Tanto que a gente teve aqui, quando a gente muda para os 15 minutos, né, a gente teve um contexto aqui de muita briga, né, de muita indecisão em cima dessa região. Se eu coloco as nossas frequências, a gente consegue ver que ele travou, tá? Espera aí, só um minutinho. Estou olhando o dia anterior aqui, ó. É esse aqui, ó. Certo? Aqui, ó.
aquela puxada lá. Então, ele abriu aqui, ó, na área da troca de polaridade. Aí você consegue ver, ó, que a frequência do CTB está passando aqui, ó, certo? Só para a gente unir aqui as situações. Então, ele abre nessa região, ele puxa, tá, na cara do CTB. E detalhe, observe isso aqui, ó, a gente também está na cara da frequência da milhar, certo? Então, isso aqui, pessoal, era uma área de resistência muito forte, muito forte. Então, podemos dizer que isso aqui foi uma indução, pessoal, a comprar aqui nessa região, certo? Para que eles pudessem ter liquidez suficiente para zerar posições ou puxar a conta para gerar a movimentação que eles precisavam. Entendendo esse contexto, vamos começar aqui a associar, então, o nosso índice com o nosso operacional. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro. Vou ampliar. Vamos começar aqui para o nosso operacional. Então, movimento operacional alinhado e a oportunidade mais didática que a gente teve aqui dentro desse dia, tá? Aqui a gente teve uma puxada muito grande, certo? Novamente, a gente estava em região, ó, de suporte. Nós tivemos aqui, ó, uma certa dinâmica de absorção, tá vendo? Essa dinâmica de absorção a gente consegue aqui ter essa perspectiva também, né, pelo abaulamento aí da balança. Mais ou menos, deixa eu ver o horário exato aqui, ó, 9h30 da manhã, né? Foi horário de notícias na sexta-feira, foi payroll. Então a gente teve uma movimentação muito forte, certo? Para quem arriscou pegando fluxo, às vezes conseguiu pegar algum tipo de movimentação. Mas, de antemão, o que você tinha aqui? Ó? Se você não comprou nessa absorção aqui embaixo, para você pegar uma precificação de stop, aí aqui no caso é um tipo de trade que é literalmente de risco, porque você não tem nenhum tipo de confirmação via barra gatilho. Aqui é um trade por região, ou seja, você observa toda a parte de contexto, a formação dos indicadores e acredita que essa região possa ser a origem do movimento. Então, tem o trade de confirmação, né, que você pode entrar aí pela formação do gatilho de entrada. E tem um trade por região. O mercado ele chega em uma região, você precifica o risco e você já começa a emitir ordem ou jogar o teu médio para trás, ou às vezes entrar com um lote mais baixo e precificar o risco para tentar pegar ali a origem do movimento. Então aqui foi um trade muito por região, tá? Porque qualquer gatilho que ele entregasse aqui nessa área, eu tinha muita trava na frente. Então o meu payoff acabou que estava assim um pouco comprometido e ainda mais toda essa movimentação aqui foi gerada no horário das notícias, né? Então, assim, você poderia ter tanto a explosão para cima quanto a devolução desse movimento. Então, a gente tem que ter sinceridade na hora de analisar isso aqui. Poderíamos ter tido a puxada de liquidez, travado no ajuste e devolvido, certo? Então, a gente tinha algumas dessas condições aqui. O cenário perfeito que aconteceu foi o seguinte. Ó, aqui em cima a gente tinha a frequência do CTB. Essa área cinza que vocês estão vendo aqui é uma troca de polaridade do dia anterior e a milhar, certo? Então, essa área aqui era a milhar também. O preço, ele se aproxima dessa região fazendo o padrão de deriva. Só um minutinho. Ó, o preço ele se aproxima dessa região fazendo o padrãozinho de deriva. Ó.
ele chega fazendo esse padrão de deriva em cima da nossa região de resistência, que é justamente essa área aqui. Isso aqui dá um contexto legal para a gente, tá? Novamente, se eu estou chegando em exaustão em cima de uma região, que é essa aqui, eu consigo ter uma precificação de risco muito interessante. Então, ao invés de eu tentar pegar fluxo, eu esperar chegar em uma região onde eu possa ter confluências para proteger o stop, é muito mais interessante, né? Então, qual que é a sua primeira função, né? Além de proteger o seu capital no mercado? Precificar risco. O trade ele começa por aqui, ó. Então, se você não consegue precificar o teu risco, você ainda não dá conta de executar nada aqui dentro do mercado. Você tem que parar e estudar. Isso aqui é o teu principal objetivo. Então, é achar regiões interessantes, onde o mercado ele demonstre fraqueza e onde você tenha confluências para que você possa proteger o teu stop. Tá? Então, aqui, ó, dentro dessa área, se a gente for precificar o risco, a gente tinha um stop aqui, ó, de 120 pontos. Então, eu chego em deriva, em cima de uma região de resistência importante, ele me deixa esse gatilho aqui. Ó. Deixa eu marcar para vocês. Ó. Essa aqui foi a primeira barrinha gatilho. Então, aqui ó, foi a sua entrada, tá? Parcial na média de 9 e tentar carregar um movimento, que foi literalmente o topo do mercado esse dia aqui. Eu entrei nessa região, desalavanquei na média de 9 e conduzi até nessa área aqui. Ó. Não peguei todo esse movimento de queda, tá bom? Eu saí nessa área aqui. Certo? Sexta-feira, não peguei, infelizmente. Se você não pegou lá no risco, note que para a gente montar um contexto de deriva, a gente tem que esperar um gatilho ser formado fora dessa figura. Então, ele veio dar a oportunidade literalmente ó, abaixo, nessa áreazinha verde aqui que vocês estão visualizando. Ó. Então, aqui foi a segunda oportunidade parcial obrigatória na VWAP com um ajuste, porque apesar de todo o contexto lá em cima, a gente tinha também a perspectiva de ter sido um pullback para dar continuidade, justamente por esse fluxo anterior ter puxado muito forte. Então, existia essa possibilidade sim, tanto que tentou defender, tentou puxar e logo depois voltou. Se você perdeu essas duas oportunidades, ele veio te dar uma condição aqui, ó. Quando ele conseguiu ultrapassar essas regiões, ele volta lá em cima, ele falha a continuidade e ele te deixa um candle gatilho aqui, ó. Aqui daria para você vender, certo? Com um alvo na liquidez aqui embaixo, tá? E stop atrás dessas regiões. Então, foi a terceira oportunidade. Então, a primeira de risco, na exaustão lá em cima. Segunda, na confirmação da saída da deriva. Terceira oportunidade, quando ultrapassou a região das médias. Certo? Então, foi um dia onde você teve assim, bastante oportunidade. Tá? Quando a gente segue esse movimento, ele chega novamente, tá? Em uma área aqui, ó, mais ou menos lá para as 10h30 da manhã. Ele chega novamente em uma área aqui, onde nós temos milhar, que é essa base que está marcada para vocês. Ó. Então, tentou segurar novamente, perdeu de novo. Tá? Aqui em cima, ó, apesar dele ter subido aqui para fazer o pullback, não estaria legal, porque o que eu visualizei desse movimento? Ele sobe, peraí, olha o racional que eu tive aqui. Ele subiu, ó, ele subiu e nota que a gente tem um espaço aqui, ó, entre essa estrutura que ele deixou e essa mínima aqui, ó, desse movimento, aqui, ó. Agora eu vou tirar o desenho, preciso observar e vou marcar só de amarelo. Nota que você tem um espaço aqui, ó.
Geralmente, o que esses caras fazem? Eles jogam, deixa eu mudar aqui. Eles jogam para cá, ó, você vai ver que ele não chega a preencher esse vácuo. Ele vem, induz a galera a vender, né? Induz a galera a vender. Aí eles sobem, pega o stop dessa galera preenchendo esse espaço. A gente tinha confluência das médias e da VWAP passando, para depois eles darem pancada para baixo, certo? Então essa perspectiva aqui era totalmente plausível, que foi justamente a outra oportunidade que eu estava mapeando para poder abrir risco. Era se ele viesse aqui, estopasse essa galerinha que estava aqui, ó, e ele ia pegar a liquidez desse movimento e ele ia ter base de resistência para que eu pudesse proteger o meu risco e pegar a movimentação. Não aconteceu. Tá bom? Não aconteceu. Então, bola para frente. Outra oportunidade que ele foi dar foi depois que ele cruzou todas as regiões, tá? Ele ultrapassa todas as regiões e ele vem aqui, ó, deixar uma barrinha gatilho aqui, ó. Certo? Então ele deixa uma barra gatilho aqui e ele deixa também outra intenção de continuidade aqui dentro desse movimento. Então aqui você tinha a média de 9, a média de 20, né, a referência aqui da troca de polaridade da mínima semanal para tentar se posicionar. E a partir daqui, pessoal, foi só tendência, tá? Só tendência. Então o preço ele foi deslocando de forma muito fraca. Então se você vê aqui, ó, cada candlezinho desse aqui tem 40 pontos, 50 pontos. Então foi assim uma frequência bem lenta, até por ser sexta-feira à tarde. Mas foi um movimento onde ele deslocou aí 2.500 pontos dentro do dia, tá? Então o movimento, as oportunidades principais, elas aconteceram aqui dentro. A intenção aqui é ajudá-los a entender essas situações, aonde que poderiam ter partido os trades, quais foram os tipos de gatilho, né? As regiões que a gente poderia ter mapeado esperando uma oportunidade e mesmo assim não aconteceu. Então aqui seria uma delas, tá? Entender aonde que a gente teria que ter feito parcial, entendendo que o movimento poderia ter se movimentado contra. Então tudo isso é uma dinâmica que você vai trabalhar dentro do dia e literalmente ir construindo a sua base de raciocínio. Então todo esse movimento aqui foi um movimento gerado na sexta-feira. Então, finalizando a sexta-feira, nós temos aqui, jogar por 60 minutos, um movimento muito forte e a gente chega aqui próximo à base do nosso CTA do índice, tá? Então, lembrando que o CTA do IBOV a gente já perdeu, certo? E agora a gente está chegando no CTA do índice e essa diferença é justamente pelo carrego de taxa de juros, tá? Então, ó, a gente chega nessa área aqui do índice, ó, que é justamente a frequência da nossa primária. Então, vamos observar aí para segunda-feira justamente a movimentação dentro aqui, tá? Ver se ele perde. O cenário ideal poderia ser, ó, se ele viesse aqui, defendesse e voltasse para essa região. Aí a gente poderia ter uma dinâmica aqui de recuo, pelo menos até nessa área aqui, ó, dos 130.400, tá? Ou, se o movimento ele for fraco, sem tanta liquidez na segunda-feira, a gente ficar de olho no teste dessa frequência aqui do CTB, tá? Então, ele poderia vir aqui, testar a base do CTA, subir, ó, e se ele for sem fluxo, a gente consegue vir testar essa área aqui, beleza? Ou se ele retornar de forma muito abrupta, é melhor ainda. Porque a gente vai ter, ó, a troca de polaridade dessa região aqui, ó, que ele perdeu lá atrás, com a base superior aí do nosso CTB, para a gente buscar um cenário de venda. Então, o cenário de compra, né, para segunda-feira, se ele
ganha essa base. Cenário de venda para segunda-feira, se ele vier aqui nessa base superior, certo? Que é literalmente aí 2 regiões de demanda e oferta legais, tá? Fora isso, pode ter outros trades se a gente for analisar a parte aqui do operacional, tá? Isso aqui são as confluências que a gente tem, as regiões pré-mapeadas do contextual. Mas pode surgir algum tipo de trade no meio do caminho aí, por alinhamento, teste em VWAP na parte do operacional. Certo? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí. Até mais, obrigado.